Qual sensação que essa palavra aqui te traz? Você fica arrepiado ou você gosta de falar em público? Eu gosto de falar em público, mas eu sei que isso foi uma coisa que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, porque é um desafio, sim. Você fica com aquela dor de barriga ali, aquela coisa toda na hora que vai ter que falar. Mas eu trouxe aqui para vocês nessa aula algumas dicas de como você pode quebrar o gelo e de uma vez por todas virar essa chavinha e tornar o falar em público uma coisa muito mais natural. E eu sei que às vezes tem o falar em público e outras vezes é o falar com o recrutador, que às vezes dá mais nervoso que uma audiência inteira de Maracanã lotado em dia de final. Bora lá que eu trouxe uma aula bem especial para vocês. A primeira coisa que eu fui buscar é o que é, né, a oratória. E aí eu encontrei essa definição aqui, é a arte de falar em público. E achei muito bonita aqui a arte, né? A arte de falar em público. Uau, que coisa chique. E aqui uma outra definição é o poder do convencimento, a oratória, convencer as pessoas através do que você fala. E aí outras definições, né, que é uma habilidade. Então, quando a gente fala de oratória, né, eu vejo muita gente tem cursos excelentes que existem de oratória, mas essa própria palavra dá um peso que parece que você tem que ir lá para a Grécia Antiga para conseguir aprender um pouco mais como melhorar a sua oratória. O meu combinado aqui com você é que a gente não precisa ir na Grécia Antiga. Eu vou simplificar tudo para deixar esse assunto muito mais tranquilo para você. Então, se eu fosse definir, eu, Ana Letícia H, definir o que é oratória para mim, a oratória é a habilidade de você reproduzir muito bem o que você ensaiou. Eu acho que esse aqui, para mim, na minha vivência profissional, é o que fez virar a chave e fazer com que eu a passasse de não gosto de falar em público para uma pessoa que gosta de falar em público. Porque por mais que seja uma habilidade, uma arte, quando você ensaia um conteúdo e consegue reproduzir aquilo com muita segurança, você já pode. Ai, até caiu a caneta aqui, até a caneta se emocionou. Você já pode se considerar um bom orador. Então, e ninguém nem sabe. Você tá ali assim, ó, com as lágrimas, né? Eu falo que toda vez que eu termino de falar em público, que é muita gente, eu saio do palco da vontade de deitar no chão, assim, fazer para recuperar o fôlego. E todo mundo, nossa, excelente. Eu tô assim, meu Deus, eu faleci. Então é normal, né? É normal sentir esse frio na barriga, mesmo para quem gosta. Então eu trouxe para vocês algumas dicas práticas de como que eu faço no meu dia a dia para trazer um pouco mais dessa habilidade de reproduzir o que eu ensaiei ali no momento de falar. Você vai aplicar exatamente o que eu vou falar nas entrevistas daqui para frente. Então, a primeira coisa que eu vou te falar, já que é um ensaio, é prepara o seu discurso. Você vai ver nesse curso perguntas mais comuns de entrevista de emprego, por exemplo. Então, não tem por que você chegar para uma entrevista e não ter ensaiado as suas respostas. Quanto mais você estuda, mais tranquilidade você tem na hora de falar, porque já está tudo aqui, ó, devidamente encaixado na sua cabeça. Então, essa é a primeira coisa que eu vou te dar de dica para você virar um bom orador de entrevista daqui para frente. Ensaie as suas respostas com um amigo, com um parente, decore mesmo aquilo que você vai falar, porque na hora de falar você vai ver que vai sair muito mais fácil. A segunda coisa, a segunda dica para melhorar a sua oratória numa entrevista é usar a linguagem formal, né? Quando a gente fala de oratória, a gente também tem essa preocupação de se conectar com quem está ouvindo. E no caso de uma entrevista, você está no trabalho. Então, nada de falar gíria, palavrão, nada de ficar contando muita piada, fazendo muita bagunça, porque isso não casa com a linguagem formal e vai prejudicar a sua oratória. Vamos para o próximo item. Seja objetivo naquilo que você fala. Não dá para enrolar demais. Eu tenho essa dificuldade, eu gosto de contar uma história. Quando eu vejo, eu estou em Marte, mas eu sei que eu sempre estou ali fazendo o exercício de voltar para a Terra e falar só o que é necessário. E aí eu trouxe para vocês aqui um exercício que depois do material de apoio vai ter para vocês também, que é um exercício de você pensar o que você fala através dessa estratégia aqui.
constatação, análise, recomendação e plano de ação. Então você pensa, o que aconteceu? O que eu achei disso? Qual é a minha opinião e o que eu proponho fazer para resolver aquela questão? Aqui é só uma dica, no material de apoio você vai conseguir aprofundar um pouco mais essa estratégia. A minha quarta dica, que é muito importante, por isso que eu coloquei tantos is aqui, é respira. Vocês veem aqui que eu mesma tô aqui falando, aí eu começo a ficar preocupada com o horário, sem saber se você está achando essa aula boa, interessante, começa a me colocar um monte de pressão, e aí a fala vai ficando embolada. Então, um segredo da oratória, antes de você começar a falar, respira, vai para o recrutador, vai na entrevista antes, pega ali uns minutinhos, onde é o banheiro antes de começar? Respira. Isso vai fazer sua fala ficar muito mais fluida. Você vai ver que só de eu ter dado essa respirada aqui, a aula já vai mudar, porque eu também sinto essa pressão. Então, é uma coisa que a gente vai sempre trabalhar. Ninguém está pronto, ninguém é um orador nato e nada faz para trabalhar isso. A gente está sempre trabalhando. Outra dica, usa histórias para ilustrar. Então, eu estou contando aqui para vocês da minha própria dificuldade de falar. E aqui eu não estou nem em público, estou aqui falando com uma câmera. Eu não tenho exatamente uma dificuldade de falar, mas eu sinto a pressão. Então, é importante que para você, quando você conta uma história, estou te contando sobre a oratória, eu também estou te contando a minha própria experiência. Para que a partir da minha experiência, você também se inspire e consiga mudar o seu comportamento daqui para frente. Próxima dica: modele e module a voz e coordene os gestos. Quando a gente está falando, tem momentos que a gente vai falar assim, uma coisa muito importante. Tem vezes que a gente vai falar assim, olha, mas eu queria que você prestasse muita atenção. Olha como tem diferença quando a gente modula a voz. Olha como tem diferença quando a gente modula a voz. Modular a voz é você não ficar falando igual um robô, assim. Olá, meu nome é Ana Letícia Magal, eu tenho 32 anos e eu sou consultora de carreira. Chato, né? Fica quase um robô e aí o recrutador vai escorregando na cadeira e ele vai dormir enquanto você fala. Então, não, procura dar emoção para sua voz. Coloca ênfase, treina isso em casa também. Se é uma coisa que você quer falar firme, fala mais firme, mais suave, você pode falar também. Mas é importante ter esse na sua voz. Isso vai tornar o seu discurso muito mais interessante. E usar gesto também. Coloca aqui uma questão, coloca aqui outra, vai para cá, vai para lá. Você coordena com o que você vai falando. Então, se você quer botar para cá, você coloca a mão para cá. Se você quer colocar outra ideia em contraponto, a mão vai para lá. E esse acompanhar de mãos vai fazendo a sua fala ficar mais dinâmica e divertida. E a minha última dica, gente, não se leve a sério demais. Você vê aqui cai caneta, eu desenho mal, e aí falo para você que eu desenho mal. Então é isso, você não precisa carregar em si toda a pressão do mundo, como se você fosse fazer o discurso que vai mudar a história da humanidade. Não, se você está fazendo uma entrevista, é uma entrevista. Não vai ser a entrevista mais importante da sua vida. Conforme você vai avançando na carreira, você vai vendo, nossa, já fiz tanta entrevista que nem me lembro mais as empresas que eu passei e nem as pessoas que eu falei. Então, não se leve a sério demais, curta o momento. Se cair a caneta aqui, ó, deixa cair. Se aparecer aqui o negócio na tela que eu deixei cair a caneta, ria disso, deixa a vida mais leve. E isso vai fazer com que você fale também muito melhor. No seu material de apoio, o que você vai encontrar? 4 exercícios para você fazer antes de você falar em público. E eu também vou deixar para vocês aqui um materialzinho sobre uma estratégia para você ser mais objetivo quando você fala. Fechado? Então vamos para a nossa próxima aula, que vai ser incrível, sobre controle emocional.